Muito boa noite a todos os que estão assistindo agora, que irão assistir no futuro. Aqui é o canal Cultura e Reflexão, eu sou Jason Martins e é um prazer mais uma vez estarmos falando sobre um personagem histórico muito esquecido, mas que foi um personagem histórico muito importante para a independência do Brasil. Nós iremos falar hoje sobre uma mulher forte, poderosa, chamada Maria Quitéria. E é com imenso prazer que eu estou, mais uma vez, com Michel Krukowski acima de mim, Isentão Cast do lado do Michel Krukowski, e exatamente do meu lado, hoje, está o Carlos Vemerson, que é o nosso integrante do canal Gado News, e que estará hoje também conosco, a partir de hoje, se Deus quiser, no Noites da Inteligência. Carlos, se apresente e fale com o povo, por favor. Calma aí que baixou o modo retardado aqui. Robinho Ronaldo jogou pra fora. Muito boa noite a vocês. Eu não sou normal, antes de tudo. Me chamo Carlos Emerson. É um prazer conhecer vocês lá do Gado News, né? Aquele canal falido, com aquele apresentador emprestado chamado Michel Krukowski. E eu sou especialista em porra nenhuma, tá bom? É um prazer estar com vocês hoje aqui em mais uma noite, mais uma não, porque eu não estava lá, então agora eu estou. Então, boa noite a vocês, obrigado pelo convite. Isentão, por favor, se apresente, meu amigo. Fique à vontade. Isentão. Você mutou agora tem que desmutar de novo. Agora tem que desmutar de novo para poder falar. Não! Acorda, moleque! Então, estamos aguardando você falar. Assim, deu uma bugada aqui Agora foi. Agora que você está falando, meu Carlos. Por isso que eu não consegui falar. Então Não, primeiramente aí, boa noite a todos, boa noite Jason, Michel, Carlos, boa noite a todos que estão assistindo. É isso aí, vamos falar aí sobre Maria Quitéria, né, que foi a primeira mulher que a gente falava brasileira, né, aí teve sua importância, não, né, na questão na Guerra da Independência e também, né, foi a primeira mulher aí a entrar para o Exército. Então aí tem a sua devida importância. E agora é o meu amigo acima, Michel Krukowski. Fique à vontade, Michel, por favor. Se eu ficar à vontade de eu tirar a roupa, eu já falei isso, para de falar isso pra mim. Saudações, nobres espectadores do canal Gado News. Aqui é o Michel Krukowski, novamente fazendo crossover, tá? Tirando lá, né? Eu sempre tiro, né? Eu sempre fico parasito, né? Essas transmissões do canal do Isentão, do canal do Jason, e mando pro canal Gado News. Eu sou desses. Eu quero padrões, estou exageradamente lindo. Somos exageradamente lindos. Tá, meu bem? Tá. Tu chora de inveja. É isso aí. Gente, muito boa noite para você. Hunter of Art, fique à vontade. Tudo tranquilo, Hunter? Estamos juntos em mais uma Noite da Inteligência. Tá ok? Jason. Hunter é o primeiro daqui. Fala à vontade. Fala, Michel. Já que você está dando boa noite para o teu chat, deixa eu dar boa noite para o nosso chat aqui no canal Gado News, tá? Claro. E já veio o Vavo Barbosa, deu o ar da graça para nós, e o Diogo Boique. Salve, Vavo, boa noite. Salve, Vavo, salve, Diogo. E salve Hunter, que está no chat do Cultura e Reflexão. Ai, adoro.
do Cultura e Reflexão? Ai, eu adoro. Maravilha, show. Isso. Fala, Carluxo. Maravilha. Uma coisa... Maravilha, show. Fala, Carluxo. Uma coisa... Vamos lá? Vamos continuar. A gente, quando... o que aconteceu? Na segunda-feira, né, Michel? Quando a gente estava pensando ainda em qual seria a mulher, sim, o isentão veio com Maria Quitéria. Eu já tinha escutado falar nesse nome por ser nome de rua aqui no Rio de Janeiro, em Ipanema. Aqui, essa rua sai da praia e vai para Lagoa Rodrigues de Freitas. Aí nós fomos pegar e nós fomos ver um pouco mais sobre a história da Maria Quitéria. Eu não sabia que ela tinha sido uma mulher tão importante para o Brasil. Eu não sabia. Entendeu? E eu acho que a maior parte dos brasileiros também não sabia. Está escondida. O Noite da Inteligência exatamente pega esses personagens escondidos na história, que estão lá no limbo. A gente traz esses personagens para as pessoas poderem entender mais sobre como que eles influenciaram a ciência, a tecnologia, o que nós entendemos hoje como sociedade, não só no Brasil, mas como no mundo. Exatamente, Hunter. Até o isentão sugerir isso na segunda ou terça-feira, também nós não sabíamos. Mas agora a Webbiografia traz para a gente essa possibilidade da gente conhecer vários personagens que nos eram desconhecidos. E a Maria Quitéria é um personagem muito importante. Isentão, você que nos sugeriu a matéria, fale um pouquinho mais sobre a Maria Quitéria e vamos conversar sobre o que nós descobrimos sobre ela. Fique à vontade, meu amigo. Então, né, eu sugeria a Maria Quitéria por causa... Assim, já tinha ouvido falar dela faz tempo, né? Aí tava pensando justamente, vamos falar assim, uma mulher assim que não é tão conhecida, pô, aí então eu pensei, justamente, pensei na Maria Quitéria. Então, eu falar aqui na biografia dela, né, um pouco. Ela nasceu em 1792 e morreu em 1853. Então, ela nasceu na Bahia, né, que hoje seria Feira de Santana, né, a freguesia São José, hoje é Feira de Santana. Então, ela sempre foi... fala aqui, né, que ela ficou órfã de mãe aos 10 anos, né, assumiu a casa e cuidou dos 2 irmãos, né. Aí o pai dela casou pela segunda vez, tinha perdido a mãe antes, né? Aí ficou viúvo, né. Aí teve mais, casou de novo, e aí ela não gostava, a esposa não gostava do comportamento dela, da Maria Quitéria, independente, né, porque ela sempre foi independente, sempre foi, e também sempre, por conta disso, ela queria também a independência do Brasil. E aí, com isso, né, como, né, o exército, né, a questão aí do exército só aceitava, né, os voluntários aí de Dom Pedro I, né, só aceitava homens, ela acabou aí se disfarçando de homem, né, vai entrar lá pro exército lá, né, para os voluntários de Dom Pedro I. Perfeitamente, então, Isentão. Antes de vocês continuarem, deixa eu dar uma boa noite para a nossa querida Mo, que está no chat do canal Gado News. Que diabo você tinha? Boa noite, Mo. Muito boa noite, Kédia. Muito boa noite. Será que o Carlos vai dar boa noite para a nossa querida Mo? Que diabo você tinha? Como é que é o nome? Olha só, eu gostaria de solicitar respeito nessa bancada, tá bom? Aqui é um canal de respeito
Eu peço que todos esses inescrupulosos seres, esses energúmenos, essas criaturas de Beelzebub se retirem. Eu me recuso a falar um palavrão como esse. Que porcaria é essa, Michel? Então, tenha respeito. Ela é uma podcaster, seu lindo. Não, o nome dela é um trocadilho. Olha só, olha só. Respeita a Kédia, porque o nome dela é um trocadilho, assim como o Gado News e o seu nome box também são trocadilhos, tá? Respeita. Então eu vou fazer um trocadilho. Calma, Carlos. O podcast do Carlão, que você pode seguir também, o podcast do Carlão você pode seguir, agora eu vou te chamar que é a piroquita. Vamos lá. E uma coisa interessante, que o Isentão falando sobre o início da história da Maria Quitéria, principalmente porque ela perdeu a mãe muito cedo, com 10 anos de idade, o interessante é que, quando falou que ela se disfarçou de homem para ir para uma guerra, me lembra história de duas pessoas, duas mulheres, que se disfarçaram de homem para ir para uma guerra. Duas personagens, uma personagem fictícia e uma personagem, até onde eu sei, ela é uma personagem real. Tá? Uma foi a Joana Dark. Sim. Correto? Certo. Sim. Joana Dark. Ela foi personagem real. A outra, inspirada na Joana Dark, foi o personagem fictício do Mulan. É Mulan, isso. Da Disney. E nós tivemos Mulan a nossa heroína. E nós tivemos a nossa heroína legítima brasileira que se disfarçou de homem para entrar para o exército. Sim. Adoro! Tá entendendo a importância da Maria Quitéria? Fala aí, então. Só que no caso. Fale. Só que no caso de Maria Quitéria, ela não virou santa e a personagem, ela existe, mas não virou santa, como Joana d'Arc. Né? Pois é. Não, sim. Mas, exatamente no Brasil, nós temos uma personagem que podemos dizer que ela realmente foi uma mulher empoderada, velho. Essa foi empoderada. Não use esse termo. Remete às minorias. Tá louca. Desculpa, foi mal. Não, pode usar sim. Desculpa, ela foi a verdadeira empoderada. Não é empoderada, não é poderosa. Ela faz jus ao nome empoderada, diferente dessas, né, desses grupelhos que a gente vê no dia de hoje, que se autodenominam e de empoderadas não tem nada. Essa é a verdadeira. Eu tô de zoeira, você sabe disso, Jason. Sim. Você tá certíssimo. Entendeu? Essa é o tipo da mulher que toda mulher teria que ser, né? Uma mulher guerreira que corre atrás dos seus objetivos, entendeu? Ela foi contra tudo e contra todos para se tornar um soldado. Mas a gente tem ainda nos dias de hoje, Jason, mulheres assim que não se deixam levar pelo mimimi do feminismo e são mulheres guerreiras, batalhadoras, às vezes chefes de família que cuidam sozinhas das suas próprias casas. A gente tem esses exemplos sim, e elas não são nem um pouco feministas. Elas não saem aí, né, tirando a parte de cima da roupa, mostrando aí os peitões e aquela coisa toda. Posso colocar, Michel, dentro dessa linha de raciocínio, um exemplo claro? Você deve conhecer, porque eu já falei sobre ela com você. Um exemplo muito claro. Sim. Minha chefe, cara, ela tem 28 anos, tem tecnificações, tem uma casa muito bonita, tem seu HB20, seu marido tem o carro dela, está terminando engenharia. É uma pessoa, assim, fora do normal. Eu nunca vi ela se portar com indecência. Ela trata todos com respeito e ela ganhou o posto dela que ela tem hoje por mérito, por trabalho, porque ela faz um bom trabalho. Então, assim, há muitas mulheres que, de fato, representando Maria Quitéria, elas ganharam o espaço que elas têm pela maneira como elas se portam, por serem mulheres de princípio, elas darem respeito, independente da sociedade não querer respeitar. Sim, elas arrumam
o seu espaço, elas lutam pelo seu espaço. Isso é muito importante para a gente trazer esse Maria Quitéria, que é um personagem extremamente desconhecido, mas que é um personagem que foi muito importante. Gente, a mulher tomou a dianteira em participar da luta pela independência. Sabe o que significa isso? Ou seja, se Maria Quitéria ela foi um dos personagens principais numa guerra pela independência do país. As pessoas não entendem o papel que essa mulher teve. E ela foi a primeira a comunicar Dom Pedro I sobre exatamente eu posso falar, fazer um ela comentário? pegou e ela conseguiu que haviam ganhado aquela guerra e que era muito importante ganhar aquela guerra para ele poder entoar o grito do Ipiranga. Se eles tivessem perdido aquela batalha, Maria Quitéria provavelmente estaria morta e não teria chegado até Dom Pedro I. E não haveria grito do Ipiranga, não haveria Brasil, não haveria nada. Nós seríamos um Suriname. Olha, a gente entende assim, quando a gente fala guerra, a gente fala assim, mas guerra acontece em qualquer lugar. Beleza. Vamos levar em consideração o estado do Brasil. Dom João havia deixado Dom Pedro I para governar o país porque ele voltou porque a corte tinha mandado ele voltar. E não era para voltar só ele. Era para voltar todo mundo. Era para voltar a corte inteira. Dom Pedro não voltou. Dom João deixou Dom Pedro aqui, voltou. Dom Pedro I, a mesma coisa. Voltou lá porque o irmão estava fazendo uma ditadura, uma chacina, e aconteceu a mesma coisa. O estado do Brasil econômico já estava todo lascado. Marquês de Pombal já tinha destruído toda a estrutura do país. Metade dos católicos estavam todos presos. Com Portugal falando, volta, porque senão vai dar merda. A gente tem que voltar, porque a obrigação de vocês é estar aqui. E nesse momento, no grito do Ipiranga, uma mulher, ela deixa o ambiente dela, que teoricamente era o lar, que era ficar com os filhos, com a família, estar no seu campo, não era obrigação dela estar na guerra. Ela simplesmente deixa aquilo que é comodidade e vai lutar, digamos assim, pelo bem comum, pela necessidade dos outros. Ela sacrifica a própria vida, digamos assim, a própria realidade, o próprio destino, para lutar em favor dos outros. Então, assim, é algo que transcende, vai muito mais além do que a própria história diz. Para pensar. A história de um homem se resume naquilo que você constrói. Então, se você constrói uma vida, homem no geral, falo homem e mulher, a colocar a sua vida em favor dos outros, eu acho que não há um princípio mais belo na natureza do que isso. É o princípio mais bonito que existe. E Maria Quitéria seguiu esse exemplo melhor do que ninguém. Sim. E engraçado que Maria Quitéria, ela foi, né, no caso, ela foi o símbolo, foi a mulher de mais destaque dentre outras mulheres que surgiram na época e que também participaram dessa guerra pela independência. Ela não foi a única, ela foi a que teve mais destaque. Houveram outras mulheres que pegaram, se sentiram imbuídas de ir para o fronte para lutar pela independência do país. Então, quer dizer, naquele tempo, as mulheres elas já queriam ter um papel de exatamente de ter um pouco mais de participar da vida política do país. Embora fossem participar de uma guerra, mas a guerra surgiu pela independência, ou seja, a fundação aquela guerra foi para a fundação de um novo país, que hoje se chama Brasil, no caso. Entendeu? Então, a importância de Maria Quitéria foi muito grande para que surgisse o Brasil. E engraçado que ela nasceu num ano de 1792, que, se eu não me engano, é o ano em que nasceu Tiradentes. Nasceu não, em que morreu Tiradentes, pela coroa portuguesa, que não sei o quê, foi esquartejado, enforcado, depois esquartejado, aquele negócio todo. Ela nasceu nesse ano, e embora todo mundo fale de Tiradentes, mas eu não vejo uma pessoa na história falar sobre Maria Quitéria. Nem mesmo no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher.
Eu não vejo. Falar até fala. Porque é uma mulher esquecida. Fala aí, então. De certa forma, quando a gente pega, por exemplo, a gente vai... Assim, fala até fala, mas só que bem assim vai passar batido, né? Mas não fala com aquela ênfase como o que vai ser lembrado de mulher, infelizmente... Calma. Eu tô meio perdido aqui. É o delay. Acontece comigo também. Fala aí, então. Então, falar sobre Maria Quitéria no dia 8 de março até falam, até citam, assim, mas passa batido. Mas não dá toda aquela ênfase como dá para a Marielle, sei lá, que assim, o que ela fez de importante, né? Que, cara, foi brutalmente assassinada e tal, lamentável, só que o que ela fez em vida? Porque lutou contra você, lutou, mas tudo de movimento, só para favorecer movimento. Ponto. Nada. Mas assim, heroísmo todo que dão pra ela, não é só por causa disso, né? Sim. Pode falar, Carlos. O que vai ser lembrado, infelizmente, vai ser aquilo que serve à estrutura do movimento vigente. Então, a esquerda ela vai lembrar de uma mulher? Ela vai. Mas o que vai ser lembrado vai ser aquilo que serve à estrutura, ao que está no poder. A sociedade ela funciona assim. Então, Maria Quitéria, eu fico impressionado como que as pessoas conseguem elevar tanto Marielle Franco, por exemplo, e esquece, não que tem a ver com o tema, aquela professora, por exemplo, que morreu com 98% do corpo queimado, salvando crianças, apagando o incêndio delas com o próprio corpo. Então, o que infelizmente vai ser lembrado... Isso, o que infelizmente vai ser lembrado é quem atende o sistema. Infelizmente, Marielle atende o sistema. Então, Marielle recebeu nome de rua, recebeu data comemorativa, tem dispensial, tem no dia da conscientização infantil pela morte de negros, de lésbicas. E a sociedade apaga da história alguém que tem assim, uma importância muito mais superior do que qualquer pessoa que na atualidade teve. O papel que a mulher teve, a mulher, volto a repetir, para que fixe na cabeça das pessoas, uma mulher largou o seu ambiente, que ela não tinha obrigação de ir para a guerra, para ir lutar pela independência de um país. Basicamente isso. Sim. Sim. Ela largou a tranquilidade da Bahia para poder ir lá para poder simplesmente pegar e participar da luta no Rio de Janeiro. E Bahia não é próximo, Bahia é longe pra caramba, né? Bahia é um local bem, vamos dizer, distante. Michel, tem alguém aí no Gado News, por aí, alguém ou só tem a Kédia Bocetinha? A gente está com os mesmos que iniciaram a live com a gente. O Valvo Barbosa, que já você tinha, o Nevera Clark e o Jogo Fluid. Show. É mais ou menos, a analogia é mais ou menos assim. Bom pegar assim, eu, por exemplo, eu tenho minha profissão, tenho minha casa, tenho tudo correto. Então, eu estou agora no trabalho, daqui a pouco, 6 horas, acaba meu turno, vou para casa dormir. É como se eu pegasse esse tempo, é um exemplo bem simples, mas que as pessoas entendam. Pegasse esse tempo, não vou dormir, eu preciso descansar, mas eu vou dedicar meu tempo a fazer um trabalho voluntário, vou ajudar as pessoas, depois eu durmo. É mais ou menos o ato de sacrificar a sua necessidade, aquilo que você tem, para ajudar as outras pessoas. Ela fez isso. E, no entanto, é esquecida pela história. Uma coisa importante que eu gosto de lembrar as pessoas de uma nação jamais podem esquecer daqueles que construíram sua história. Pensa você, brasileiro, quem construiu a história do seu país não foi Lula, não foi Dilma Rousseff, não foram essas pessoas. Quem construiu a história do seu país foi Machado de Assis, foi Dom Pedro I, Dom Pedro II, José Bonifácio, Maria Quitéria. Foram essas pessoas que construíram José Rebouças, eu não me lembro, André Rebouças, perdão.
foram essas pessoas que construíram a história do seu país. O país não pode esquecer das suas origens. Se você esquece do seu passado, da sua origem, você corre o risco de ser enganado pelas pessoas, de ser dominado por um ditador, como muito na história do país já aconteceu. É isso que acontece. Jamais se esqueça a sua origem. Maria Quitéria, como muitos outros, tem uma importância muito grande para a história do país e devem ser lembrados nas escolas como exemplo. E por falar em escola, antes de concluir meu comentário, eu tenho 21 anos, estou na faculdade, ainda estudo história dentro da faculdade, apesar do meu curso ser de letras português. Em nenhum momento, faculdade, ensino médio, ensino fundamental, eu ouvi falar dessa mulher. Nunca. Estou sendo sincero, não há nada, nenhum livro, nenhum artigo, nada falando sobre ela. Esse é que é o X da questão. A gente, aqui no Noites da Inteligência, a gente procura recuperar esse tipo de personagem que não é abordado em lugar algum. Tanto que quando eu peguei e falei da proposta com o Michel, que nós até mesmo pegamos e conversamos sobre isso, fizemos uma live juntos, e exatamente falando sobre esse projeto. Aí daí ele pegou e chamou o Isentão, que topou na hora a ideia. E aí no caso você, como é agora que você começou, Carlos, a rearrumar sua vida, porque exatamente você estava para a faculdade, tu tem seus afazeres. Quer dizer, todos nós temos a nossa vida, né? Só que como agora você está pegando, você está vindo, assim, começando a participar do Noite da Inteligência, né? No caso, exatamente a proposta nossa é sempre essa: recuperar personagens históricos que não são abordados em lugar nenhum. Todos os que nós abordamos aqui, se eu não me engano, nós estamos no Noites da Inteligência, número 11. Todos eles, nenhum deles foi abordado em lugar algum, né? Ô, Hunter, eu não sou ciumento não, meu filho. Nós estamos juntos. Mas olha só, eu não estou entendendo esse negócio. Pode me explicar mais? Não tem problema. Se tá lá, tá aqui. Se tá aqui, tá lá. Pra mim, tá aqui, irmão. Porque quando eu abro a live aqui, Jason, eu sempre abro a live, sim, tá? Com a musiquinha de fundo tocada pelo Streamlabs, ao mesmo tempo que a gente está fazendo aí o crossover, né? Transmitindo em 2 canais simultaneamente. Nós iniciamos aí, junto ao YouTube, né? A transmissão simultânea em 2 canais do YouTube. Tá, porque somos desses, nós quebramos padrões, certo? Aí o que acontece? Quando eu faço essa transmissão, eu sempre coloco a musiquinha de fundo para, né, um pouco para abafar também o barulho que fica no ambiente aqui, tipo, galinha cantando, cachorro latindo, né, o povo da minha casa aqui resolve ir aqui pro quarto, e daí começam a, né, e daí por isso que eu faço a transmissão pelo Streamlabs, trazendo aqui pro Gado News com uma musiquinha de fundo, para abafar daí os barulhos do ambiente. É música incidental, no caso. Música sem direitos autorais, músicas variadas sem direitos autorais, né? Para não dar nenhum problema no YouTube. Então, tá funcionando, até hoje tá funcionando. Não deu. Toda vez que a gente entra lá no estúdio, lá tá verdinho. Não tem nada que desabone nossas lives. Então, toca a ficha aí, rapaziada. Vamos continuando. Aí o que acontece? Parou, peraí. Agora eu fui ver aqui. Parou, deixa eu ver, deixa eu falar. A bicha agora quer falar. Ah, tá louca. Veio o Diego Suazo para o nosso chat. Salve, Diego, muito boa noite. Boa noite. Boa noite, Diego. Aí, o que acontece? Aí a gente tem essa... O único personagem que nós falamos que falamos no Noite da Inteligência, que é um personagem já conhecido, mas era conhecido, mas de uma forma muitas vezes deturpada, foi o Martin Luther King. O único. O restante, todos eram desconhecidos. Todos.
Todos. Rosalind Franklin, desconhecida. Machado de Desculpa, Assis, fala isso então. Machado de Machado de Assis. Assis. Machado de Assis. Os dois, né? Machado de Assis e o Martin Luther King, né? Sim. Que até tivemos a participação especial do Dr. Paulo Papini sobre Machado de Assis. Que até falamos sobre outros assuntos também. Oi? E Paulo Campos Júnior. Paulo Campos Júnior logo depois. Foi uma live muito boa. Foram os únicos dois assim mais conhecidos que nós abordamos aqui. O restante era, no caso, Alan Turing, que só o pessoal da tecnologia da informação conhece, né? E na faculdade, o pessoal de análise de sistemas. O Oscar Wilde, só o pessoal que estuda literatura britânica. Rosalind Franklin, eu nunca tinha escutado falar dessa mulher. O isentão que estuda biologia, que trouxe essa mulher, a gente não sabia quem era essa mulher, ou seja, só quem estuda biologia sabe quem é Rosalind Franklin, ou já ouviu falar e às vezes a pessoa vai fuçar um pouco mais para saber um pouco mais sobre ela. Garcia Lorca, quem gosta de literatura latina, aí você tem que ir na literatura latina para saber um pouco mais sobre Garcia Lorca, porque no Brasil não tem quase nada sobre Garcia Lorca, quase nada. Você tem que pegar uma página a literatura em espanhol original, tem que botar, que nem o Michel fez, pegou aqui na live, pegou a matéria original em espanhol e colocou no Google Tradutor para poder ler um verso, porque fora isso não temos quase nada sobre Garcia Lorca. E entre outros. E Maria Quitéria é mais um desses. Então, é uma honra a gente fazer esse trabalho aqui que, na boa, é um trabalho gratificante. É um trabalho de formiguinha mesmo, mas é um trabalho gratificante. Mas vamos dissertar um pouco mais sobre ela, sobre Maria Quitéria, que é uma personagem interessante, que ela pegou, se alistou no exército, e houve a guerra em 1822, que foi exatamente com respeito, depois que houve na independência, em algumas partes, no caso, o que acontece? Em 1882, em setembro, após a independência, após a Guerra da Independência, no caso, em algumas partes do país havia contingentes de tropas civis que continuavam fiéis às ordens de Lisboa. Era preciso, portanto, vencê-los para evitar a divisão do Brasil e consolidar a independência. Ou seja, em 7 de setembro de 1822, houve o grito da independência. Só que em várias partes do país, o país continuava dividido, continuava ainda sob as ordens, assim, eles queriam ficar sob o comando de Dom João VI. Tá? Então, para consolidar essa independência, Maria Quitéria continuou dentro do exército para que pudesse ser consolidado em todo o país essa independência. Porque não basta só você gritar independência e conquistar o ponto principal. Você tem que conquistar também todo o restante. E olha que o Brasil, na época, ele representava apenas metade do seu tamanho atual. Ou menos da metade. Depois, com os bandeirantes, é que houve a incursão, surgiu Mato Grosso do Sul, e outros estados como o Amazonas e assim por diante. Mas, para consolidar o Brasil como nós conhecemos hoje, após a independência, ainda houve muita batalha no fronte. E Maria Quitéria estava lá. Né? As pessoas simplesmente, talvez, não tragam esse tipo de mulher para a conversa acadêmica. Por quê? Porque isso encorajará talvez quem sabe, querer portar arma. Né? Ou não?
que vocês acham? Com certeza, né? É complicado, assim, hoje em dia, assim, agora a mulher realmente ter um tipo de coragem dessa, até homem, né? Ter o tipo de assim, coragem, vontade de lutar pelo país, né? Porque a gente, né, fica muito essa discussão, né? Se mulher, falando aqui do Brasil, né? Que mulher tem que ser obrigada a se alistar, assim, né? Como nós, né? Todo mundo aqui teve que, né? Fez 18 anos, teve que se alistar, se apresentar no exército. Aí eu só falo, às vezes, aí quando fala, né? Às vezes até o pessoal para dar assim, enquadrada nas feministas, eu falo, e aí, vai querer né, alistamento militar? Elas ficam, não. Já começa a desviar. Deixa eu só fazer aqui uma leitura bem básica do e-biografia, tá? Relacionada à condecoração dela aí, ó. Tá? Vamos lá. Sim. Terminada a campanha, Maria Quitéria foi para o Rio de Janeiro no dia 20 de agosto de 1823, no Palácio de São Cristóvão. O imperador preparava-se para receber a heroína baiana. Sua presença na corte causou grande agitação. O seu curioso uniforme militar, calça, saiote de lã, fardeta, cap e espada, e o distintivo dos voluntários, e a fama que logo se espalhou de sua coragem e seus feitos. Tudo atraía a atenção dos habitantes da capital do Império. Como ela nasceu em 1792 e a condecoração foi em 1823, pelas contas, então, ela tinha 31 anos. Sim, bem abordado. Ou seja, quando ela recebeu a condecoração, ela tinha 31 anos. Sim. Sendo que, em 1822, já havia tido a guerra pela independência e continuou-se durante todo o ano de 1822 a guerra para consolidar a independência. Ou seja, ela tinha 30 anos de idade. Aí vocês imaginam como é que... Aí vocês imaginam como seria uma mulher nos anos de 1820 que lutou numa guerra, né? Lutou pela Guerra da Independência do Brasil, sendo condecorada, né? E ainda indo quebrando o protocolo de vestimento do Exército, né? Em vez dela ir toda padrãozinha, como os dias de hoje, por exemplo, ela foi, né, com um estilo próprio para receber a condecoração do imperador. Sim. Engraçado, né? Vocês querem falar, meninos? Carlos e Isentão? Carlos está muito calado. Eu dormi no ponto, fui fazer ronda, eu tô voltando agora. Eu não sei o que vocês falaram. Eu peguei o restante, o final de tudo fora. A gente falou da condecoração dela em 1823. Sobre as vestes dela. Uma coisa interessante que eu estou pegando o esquema agora, mas uma coisa interessante é quando a gente fala sobre essas pessoas que teoricamente são esquecidas ou que trouxeram um papel importante para a sociedade, seria muito mais eficaz, ou falando para o público, se a gente tentasse, falo diretamente ao público, se o público ou todas as pessoas tentassem aplicar aquilo que essas pessoas trouxeram para a sociedade, à vida, tentar desenvolver dentro de si, dentro das suas características intelectuais, dentro da vossa pessoa ou qualquer outra coisa, a capacidade de fazer algo grande que modificasse a sociedade, a capacidade de agir em favor do bem comum, a favor do bem das pessoas. Uma coisa muito interessante o esquerdista ele pensa em fazer o bem utilizando o dinheiro dos outros. Pensa em fazer o bem utilizando, como Maria Quitéria, a sua própria necessidade, a sua própria vida, o seu próprio bem, digamos assim. Então, se você quer ajudar alguém a ter um carro, seja a pessoa que vai lá dar um emprego a ele, não catar o emprego dos outros e dar para ele. Em outras palavras,
pense em ajudar as pessoas, como essas pessoas, como Maria Quitéria fizeram, transformar a sociedade, mas utilizando-se de si mesmo para transformar a sociedade, e não do favor dos outros. Sim. Isentão, quer falar alguma coisa? Assim, essa condecoração que a Maria Quitéria acabou ganhando era a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, que com a República, né, virou Ordem do Cruzeiro, Ordem, né, Nacional do Cruzeiro do Sul. Inclusive, dentre outras, aí a autoridade que ganharam é porque essa né, condecoração é dada para atualmente, né, é dada para quem é autoridade estrangeira. Inclusive, um dos que recebeu essa condecoração foi Che Guevara. Foi quando o presidente era Jânio Quadros, né? Pouco tempo que ele ficou, né? Che Guevara foi condecorado por Jânio Quadros, né? Porque é chefe de... Né? Ele era ministro, não sei lá, era ministro lá de Cuba, não sei qual era o ministro dele, acho que era... É porque o Che Guevara teve vários ministérios lá em Cuba, né? Depois, não sei, ou seja, era autoridade, o cara foi lá e Jânio Quadros condecorou, olha só, né? Só essa curiosidade, né? Lembrando esse negócio do isentão, como a ordem do Cruzeiro do Sul ficou uma coisa tão, assim, vamos dizer... Valeu, Michel, muito obrigado. como uma coisa tão, sabe, tão banal. Poxa, se eu não me engano, eu acho que foi, não lembro se foi Médici ou se foi Costa e Silva que deu a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul. Cara deu para Nicolai Ceausescu, cara. Porra! Desculpa a expressão, mas... Porra, Nicolai Ceausescu, velho! É verdade. Caramba! Então, fala que o Nicolai Ceausescu. O ditador lá, né, comunista da Romênia. O ditador lá, né, comunista da... Então? Alô? Pode falar. Então, Nicolai Ceausescu, né, falou, foi o ditador comunista da Romênia, né? Para você ver. Vocês estão entendendo o quanto que exatamente a medalha imperial da Ordem do Cruzeiro do Sul, como é que hoje em dia ela é exatamente... colocaram ela como um prêmio para dar para premiar criminosos? Cara, se eu não me engano... Não, essa é outra coisa. Eu acho que não foi a Ordem do Cruzeiro do Sul, não. Foi uma medalha de comenda. Não, a Ordem do Cruzeiro do Sul ela é dada pelo executivo, não é, Isentão? Desculpa. Sim, pelo... Não, além do Ceausescu, tô vendo aqui, condecorados também, né? Além do... Eu citei o Che Guevara, né? O Ceausescu, que a gente falou. Falou também o Tito, né, também o ditador lá da Iugoslávia. Mandela. O Fujimori também, foi anulado. Alberto, né, Fujimori, do Peru. Foi anulado em 2003 aqui. Você vê aqui, Maduro, né, claro, no 2009, quando petista. A Cristina Para vocês Kirchner. verem. Para vocês verem como essa ideia que a gente teve relacionada à nossa inteligência, ela foi de suma importância. Porque a gente viu, vocês estão aí citando exemplos de pessoas que nada fizeram pela humanidade e que foram condecoradas. Enquanto a gente aqui, por mais que a gente não tenha um público grande de pessoas que venham nos ver, sei lá, devido ao horário, um dia da semana, ou qualquer outro fator também, que inclui, claro, o fato da gente não ter um número grande de inscritos, mas para nós é de extrema qualidade os inscritos que nós temos, tá? Isso para mim é mais importante do que o número em si,
que cada um dos inscritos aqui que participam deixa a sua contribuição, para mim é muito mais valioso. Eles estão deixando aí o registro deles da mesma forma que nós, de forma videografada para a história. Que hoje a gente pode não ter um número de pessoas que estejam assistindo, mas amanhã ou depois esse material pode ser utilizado para alguma finalidade, certo? E aí o que acontece? Uma vez que a gente tente resgatar esse pouquinho de história, que a gente fale de pessoas que hoje seriam entendidas como minorias, né? Aquelas protegidinhas pelo Estado, né? Por causa que fazem parte de grupelhos. Nós hoje estamos mostrando que essas pessoas, que hoje seriam entendidas como minorias, como eu falei, como indivíduos, independente da sexualidade, independente da preferência sexual, independente da cor, e até mesmo, né, elas deixaram o seu legado na história como indivíduos, né? Uma mulher que foi militar, um negro que se tornou, da época da escravidão, se tornou um grande escritor que deixou o seu legado, o seu material, as suas obras, para que a gente hoje tenha acesso aí e veja de uma forma bem bacana, né? Então, assim, né? Pô, um gay que foi o pai do computador que a gente conhece hoje, né? O precursor, né? O avô do computador, né? Que ele criou, né? Ele deu o pontapé inicial para criar o computador que a gente hoje usa para se comunicar, gente. Poxa, a gente precisa mesmo, né? Continuar com esse trabalho, mostrando que pessoas fizeram diferença na história e que hoje essas, né? Se elas fossem viver nos dias de hoje, elas não precisam, sei lá, de repente até estariam, né, dentro desses grupos aí, não estariam fazendo diferença nenhuma para nada, a não ser ficar fazendo bagunça, baderna, querendo mais privilégios do que outros da sociedade. Eu não sei, não dá. Deixa eu só dar uma boa noite aqui, pessoal, para o Cavaleiro Mascarado, que veio dar o guarda-graça para nós aqui na live. Boa noite, Cavaleiro. Muito boa noite, Cavaleiro Mascarado. Salve. Muito boa noite. Continue, meninos. Ih, acabou a conversa? Querem falar alguma coisa? Só para dizer que, de acordo com o gênero neutro, não é meninos. Minis. São meninas. Baita de uma palhaçada que vou te contar. Eu digo aqui que fica gravado no YouTube. Se o gênero neutro for realidade em todo o país, o meu diploma de licenciatura vai ser apenas um enfeite na parede. Deixo isso bem claro. Está registrado em vídeo, tá bom? Meninas. Palhaçada. Tá, e fala direito que você está desatualizado. Não tem mais a substituição do X devido à dificuldade de pronúncia. Eles substituíram o O, o A pelo E e o I. Então é menino. Não, eu sei, é porque tem... quem não vai conseguir falar é só os cariocas, né? Porque é só os cariocas que não vão conseguir falar, porque vamos falar com os meninos cuspindo na tela do vídeo. O Geis não pode, por exemplo. Por aí. Vai ser muito por aí. Engraçado que se o Geis usasse o gênero neutro com isso, a gente ia ter que usar um guarda-chuva do outro lado da tela, porque ia passar lá. Porque os cariocas... E o Zentão? O Zentão não fala. Zentão não fala. Você vai usar o quê? Zentão, você usa um leitor de mente para conseguir supor que ele está falando. Tem que ser o Chico Xavier. Porque ele não fala. Zentão, nessas horas, fica isento. Fica sem vadão dos moro. Zentão está na Isentolândia nesse momento. 2 horas depois. Eu acho que ele está botando fogo no Isentosfera para ficar isentosfera. Como ele diria o Ricardo Gama, bota fogo no parquinho! Seu dedo like, curte ou compartilha, Ricardo Gama.
Ai, meu Deus do Vai, céu. pessoal, sou o Ricardo K. Mas vou ter que falar com você. Tem um negócio aqui que complicado. O presidente precisa do nosso apoio. Deixa eu só colocar aqui o que o Diego Zuazo tá falando aqui pra gente. Isso é preconceito com os cariocas. Precisamos falar sobre a carioca. Precisamos falar sobre a Eu carioca não tenho preconceito com os cariocas. Eu já morei no Rio de Janeiro, mas o sotaque carioca é insuportável. Insuportável. Vocês não sabem o que é entrar. É preconceito. Preconceitos com os Preconceito é... Vocês não sabem o que é entrar dentro de um ambiente, me perdoe os pentecostais, dentro de uma igreja pentecostal com um sotaque carioca. Cara, é insuportável. Não que eu sou pentecostal, tá? Mas é insuportável o sotaque carioca. Insuportável, não dá. Você suporta o sotaque paulista, o sotaque gaúcho é bonito, vai porteira. Boa noite a todos, pessoal. É um prazer estar aqui. É bonito. O sotaque nordestino, arrastado, aquela coisa. Agora, o carioca, vou combinar, velho, não é legal. Quer ver um exemplo? Boa noite, Michel. Tudo bem com vocês? Muito legal estar aqui. Sensacional. Uma felicidade tremenda estar aqui. Tudo bem? Pior que o carioca falar com os Não é filhos. carioca, você tá falando não é carioca. Vanderlei Luxemburgo. Ele fala assim. Vanderlei Luxemburgo. Acho que ele tá meio que... Não. Vocês não sabem. Eu sou uma pessoa que vai na igreja, vocês não sabem o que é ouvir um sermão de um carioca. De a cada 50 S, ele puxa 100. Jesus falou assim, vocês precisam buscar... Não dá. E o carioca cantando é melhor ainda. Ah, meu Deus do céu, o carioca cantando é muito bom. Mas não é preconceituoso. Você cantar, né? Tá bom. Mas engraçado uma coisa. Mas eu não vou fazer muita piada de carioca, porque aqui no Espírito Santo a gente faz piada com baiano. Já no Rio de Janeiro, a gente faz piada com capixaba, com paulista, né? O paulista faz piada com carioca, o mineiro faz piada com capixaba, então tudo é invertido. Então eu não posso fazer muita piada com carioca. Cara, carioca faz piada mas com todo mundo. E os mineirinhos Não, é massa você fazer piada com mineiro, porque assim, eu já fiz muita piada com mineiro. Mas eu já fiz piada com mineiro numa mesa com 10 mineiros, sem saber que eles eram mineiros. Eu simplesmente fiz a piada, mas tá bom. Como que você mata um mineiro? Assim, você joga um queijo por cima daí você. Amor. É uma piada horrível, mas... Joga o queijo aonde? Boa. Como você mata o mineiro? Você solta o queijo de cima do morro, simples. Ele não entendeu ainda. Ele riu de pena. Ele riu com pena da piada. Porque ele não entendeu. Uma coisa que eu ia falar aqui, meus amigos, sobre engraçado que exatamente sobre que da Ordem do Cruzeiro do Sul, que foi algo muito especial, que é exatamente a Ordem do Cruzeiro do Sul, Carlos caiu, era dada somente para, no caso, heróis de guerra. Não era dada para qualquer um. Dada para heróis de guerra. Hoje em dia banalizaram essa condecoração que é tão importante para a história do país, né? E engraçado que de acordo com a história, Maria Quitéria ela não teve o reconhecimento histórico pós-conquistas por parte de toda a família. Teve por parte do pai. Fala aqui que, no caso, nos últimos anos de vida dela, quando ela foi condecorada com a Ordem Imperial do Cruzeiro do Sul, passou o tempo, ela pegou e
No caso, ela foi reformada como herói de guerra pelo imperador Dom Pedro I. Só que o que acontece? Quando ela foi reformada, o que a primeira coisa que ela pensou em fazer? Ela voltou para a Bahia, né? Só que ela voltou para a Bahia, como ela tinha largado a Bahia para participar da guerra, isso era algo que era inadmissível por parte do pai dela e também muito fomentado pela madrasta, que não gostava do modo independente dela agir, né? Que ela queria pegar e que ela queria ir para participar de guerra, lutar pela independência. Fomentado pela madrasta, o pai de Maria Quitéria, ele tinha certa resistência a recebê-la de volta. Só que, o que aconteceu? Ela voltou para a Bahia, mas ela voltou com uma carta de Dom Pedro I, dirigida diretamente ao pai de Maria Quitéria, pedindo que ela fosse perdoada pela desobediência, justificando que aquela desobediência foi para o bem do país. E que o pai tinha que perdoar Maria Quitéria. E o pai perdoou. O pai perdoou. Se Dom Pedro não tivesse mandado aquela carta para o pai perdoar Maria Quitéria, será que ele tinha perdoado? Estamos falando de 1830, mais ou menos. Será que ele teria perdoado? Se Dom Pedro I não tivesse mandado aquela carta? Eu duvido. 1830. Entendeu? Mas é que assim, Jason, vamos analisar bem, né, o contexto da história, né? Como você mesmo falou, você enfatizou, né, e ficou bastante claro para a gente, ela quebrou padrões, né? Ó a frase do menino, né? Sim. Quebrou padrões. Ela quebrou padrões. Ela quebrou os padrões da época. Afinal, uma mulher, ela tinha, né, aquele papel definido, onde ela seria a provedora do lar, cuidaria dos filhos, cuidaria da casa, né? Aquela coisa já desenhada para a época, né? E o que ela fez? Ela foi lutar em prol do país. Ela não pensou, né? Eu quero ser um homem e vou lá deixar meu nome na história. Não. Ela viu que ela podia fazer a diferença, mesmo sendo do sexo feminino. Ela foi lá, ela pensou, não, eu quero fazer a diferença em relação ao meu país, em relação ao país. E aí, é claro que a carta que foi enviada ao pai de Maria Quitéria, pedindo para que ele a perdoasse, foi exatamente para isso, cara, sabe, Jason? Para que e não ficasse aquela coisa dúbia também. Porque acontece o seguinte, ela poderia simplesmente chegar, né, vou falar, não, vou quebrar os padrões, vou sair, e ao invés de ir, né, lutar na guerra, ela poderia, por exemplo, se entregar aos guardas e vender o corpinho. Fazer outra coisa da vida. Sabe? Sim. Aí ela, né, sim. Então, assim, e aí, se isso tivesse acontecido, consequentemente, o pai dela não ia perdoar, porque para os padrões da época, ela não seria bem vista nos olhos da sociedade, certo? Sim. Assim como hoje em dia, a gente pode perceber que existe ainda esse padrão onde uma mulher que faz esse tipo de coisa, ela continua não sendo muito bem vista nos olhos da sociedade, certo? Mas não, ela foi lá e dedicou a sua vida para lutar pelo seu país, e mais do que merecido. Também seria muita canalice, muita sacanagem por parte do Império não dar essa carta de recomendação, né, e até mesmo de pedido de perdão para o pai de Maria Quitéria, uma vez que ela, né, fez a diferença na história, entendeu? Uhum. Sim. Então assim, ela, como eu falei, ela quebrou padrões, ela foi lá, lutou na guerra, né, não levou em consideração, né, sua sexualidade, não levou em consideração nada. Ela falou, quero lutar pelo meu país, eu quero que meu país seja independente, né, vou fazer a minha parte para ajudar, né, não importa o que minha família vai pensar, não importa
o que a sociedade espera de mim como sendo do sexo feminino, não importa, vou lá fazer. Foi lá e fez. Aí voltou para sua casa, né, com o pensamento, como eu falei, o pai dela podia ter pensado ele coisas, certo? Que ela teria reivindicado da vida que ela poderia ter, né, numa sociedade desenhada para a mulher na época, e ele poderia ter passado isso pela cabeça dele, por isso que ele pensou, não vou perdoar ela, não sei se o que aconteceu foi verdade mesmo, e quando chegou a carta e viu que era verdade, perdoou a filha. É o meu mero ponto de vista sobre o caso, né? Não sei o que vocês dizem sobre. E analisando a sociedade daquele tempo, que não é uma sociedade como a de hoje. Sim. Entendeu? E olha que naquele tempo, a palavra da pessoa, ela bastava. E mesmo assim, ela teve que levar um documento escrito do imperador. Para poder pegar e para poder, vamos dizer, dobrar, ou poder exatamente falar para o pai dela, ó, pai, eu saí daqui. Porque, com certeza, ela teve também, o pai provavelmente teve o ouvido cheio pela madrasta, que não gostava dela, entendeu? Tudo isso conta para o pai ter explodido no que talvez não queria mais saber dela. Aí a carta do imperador serviu para que ela pudesse contornar o coração do pai e o pai pudesse perdoar. Sim. Entendeu? Isso conta muito. Então. Por aí mesmo, concordo com o que vocês falaram. Como eu tinha falado antes, né? Hoje em dia a gente está muito naquela coisa do. Assim, até assim, mulheres, até homens mesmo, não tem mais coragem para lutar pelo país. Não tem essa questão de largar tudo e lutar pelo país, lutar assim de verdade, né? Lutar assim, na guerra, se for assim, quem estaria disposto hoje em dia? E aí não, hoje em dia é tudo tem. Assim, sai um boato na imprensa e pronto. Ai, meu Deus, vai ter guerra, meu Deus, não quero lutar, não sei o quê, não sei o quê. Enfim, é complicado hoje em dia, né? Então, e também, assim, hoje em dia não se, né? Hoje não tem, assim, heróis, fabrica-se heróis, né? E aí, assim, heróis de verdade eles são esquecidos, né? Até legal uma iniciativa que teve na SECOM, no dia 7 de setembro, né? Antes, né? Ali, semana ali antes, né? 7 de setembro, realmente fala de heróis esquecidos, né? Com a professora Ellie, que a professora teve o corpo queimado, para salvar lá as crianças, salvar lá do incendiário. Teve também aquele senhor que se jogou na frente do tiro para salvar a senhora lá, a moça, né? Lá na Igreja da Sé, em São Paulo. Ou seja, tipo de heróis, eles são esquecidos aí, são fabricados aí. Normalmente assim, a esquerda e na imprensa, assim, fabrica esses heróis. Mas assim, hoje em dia isso acontece, né? Mas ninguém assim está disposto, são pouquíssimas pessoas que estão dispostas aí a sacrificar pelos outros, a sacrificar pelo país. Aí a pessoa não tem mais esse tipo de coragem. E o interessante de Maria Quitéria, pegando essa fala do isentão, foi que exatamente a Maria Quitéria, ela foi voluntária. Não foram lá selecionar moças para irem, para pegar e entrar para o exército. Ela saiu de lá da Bahia para ser voluntária no Rio de Janeiro para poder pegar e lutar pelo Brasil. Voluntária. Ou seja, eu vou lutar pela independência do Brasil de graça. Ah, mas você pode morrer, minha filha. Foi um risco que ela correu, né? Oi, desculpa. Foi um risco que ela correu, um risco que ela estava disposta a correr. Sim. Esse é o X de toda a questão. Como o Isantão disse, quem está disposto a sair do norte do país para vir para o Rio de Janeiro, por exemplo, para
lutar numa guerra e ainda de graça. Hoje em dia, ninguém. Entendeu? Quando o camarada vai, eu sou do exército, ele é remunerado. Força Nacional, o camarada é remunerado para isso, mas de graça? Hoje em dia, não existe mais esse espírito patriótico nas pessoas de hoje. E a esquerda, ela contribuiu muito para isso. Muito, muito, muito para o quadro atual que nós temos hoje. Infelizmente. Tá? Quer falar alguma coisa, Carlos, sobre o assunto? Não, creio não ter mais nada a considerar sobre o assunto. Já imprimi todas as minhas considerações e aguardo o momento final da live para as apresentações finais. Apresentações bem bacanas. Já? Que isso? Calma, Carlos. Tem mais coisa aí. Miséria, você vai fazer o quê? Você vai contar isso? Você vai fazer Você vai ler a Wikipédia aqui? Não! Vamos lá. Maria Quitéria tinha 33 anos, tinha 30 anos quando se alistou ao exército, cerca de 1,85 m, olhos castanhos, cabelos longos e presos, silhueta com cerca de 76 espessura. Não. Fica calmo. Relaxa. Carlos. Ela era uma mulher alta para os padrões daquela época, hein? 1,85 m, Cacilda. Não, porque a minha só tem um... Uma jogadora de vôlei. Eu só tenho 1,60 m, então. Não é muita coisa, não. Essa minha, porque eu já sou baixinho, ela é mais baixa do que eu. Se ela for mais alta, se eu arrumar uma mulher mais alta do que eu tô lascado. Então deixa eu feliz com a minha. Mas uma coisa interessante na vida de Maria Quitéria, que, né, o pai perdoou Maria Quitéria também por causa também da carta que recebeu do imperador, perdoou a filha passou a fazer parte do seio da família de novo. Só que Maria Quitéria, ela pegou e ela voltou, quando voltou para a Bahia, ela tinha um antigo namorado com quem ela se casou. Um lavrador pobre, né? Uma pessoa do povo, uma pessoa simples. Aí o que acontece? Aí ele pegou, casou com ele, teve uma filha, né? Mas o pai não gostou muito daquele casamento, por quê? Porque o camarada, a filha dele era uma alferes da independência, e vai casar com um lavrador. O pai queria que ela casasse com um barão, não com um lavrador. Mas ela pegou e casou com um lavrador, casou com um camarada pobre do campo, mas um camarada com quem ela já conhecia, com quem já havia namorado antes. Mas aí o pai da Maria Quitéria, ela pegou, morreu, em 1834, o pai dela morreu, e o que acontece? O pai de Maria Quitéria morreu e Maria Quitéria tinha uma parte da herança a receber. Por quê? Porque eram bens da época da mãe de Maria Quitéria. Então, ela, como primeira filha, ela também tinha direito a receber da herança. Só que teve um grande problema. Ela teve que lutar contra a madrasta e os outros irmãos para poder pegar sua parte da herança. E no final, a justiça daquela época era tão demorada, mas tão demorada, igual a de hoje, né? Que ela simplesmente pegou e desistiu. Não era só naquela época, não, porque o caso do Palácio Guanabara demorou 150 anos para ser julgado e não foi julgado errado. Sim, mas ela desistiu da causa. Então a justiça sempre foi demorada. Entendeu? Ela desistiu do inventário e foi morar em Salvador. Abriu mão dos bens dos pais. Mudou-se com o marido e a filha para Salvador e não quis mais saber. Entendeu? Mas é proposital isso, sabia? É
proposital, ainda mais quando envolve bens de família, que uma ação seja bem demorada a ponto daquele que reclamar desista, porque daí os bens vão para o Estado. Uhum. Assim. Não, e o pior de tudo é que ela tinha madrasta e tinha irmãos, né? Sim. E Se tinha não irmãos. foi para esses herdeiros automáticos, consequentemente, vai para o Estado, né? Sim. É a lógica, no caso. Sim. Enfim. Ou seja, o judiciário naquele tempo ele já era amoroso. Entendeu? Já tinha muita amorosidade no judiciário naquela época. Pois é. Ou seja, muita coisa não mudou de lá para cá com respeito ao judiciário, né? Meu Deus, olha só. Olha. Deixa eu fazer um comentário aqui. O Vava acabou de colocar aqui no chat, dizendo que ele acabou de voltar porque ele estava assistindo Brasileirinhos. Tá? Olha só. É por isso que a nossa live hoje quase não tem muita gente. É Brasileirinhos fazendo live nessa hora. É a Rádio Atroz fazendo live. É Brasileirinhos ou Brasileirinhas que ele estava vendo? Acho que ele estava no X-Video vendo Brasileirinhas. Vavo, explique-se. Vavo, explique-se. Ele estava vendo a live das Brasileirinhas lá, né? Como é que chama o nome daquele programa que o Kid Bengala apresenta? Que é a Casa dos Brasileirinhos, o reality show do sexo? Acho que o Vavo estava vendo isso aí, confessa, meu amigo. Pode falar. Vavo. Vai demorar uns 30 segundos para ele responder aqui. Será que ele vai responder, né? Enfim. O que mais, meninos? E aí sim a gente está caminhando para a reta final da live. Fala sobre que a Maria Quitéria faleceu em Salvador aos 61 anos de idade, em 1853. E ela morreu quase cega e em total anonimato. Ou seja, uma das mulheres mais conhecidas do país na época do Império. Ela morreu completamente desconhecida. Completamente jogada às próprias sortes, entendeu? Nossa, que dó. Tudo isso pelo imperador da época. E, ó, Japa veio dar um oi aqui para você no... Oi! Muito boa noite, Japa. Oi, meninos, me perdi, mas você achou, tá aqui. Oi, Japa. Você sabe que essa hora da noite também tá no canal Gado News, meu bem. Tá. Nós falamos de uma mulher que quebrou padrões. Perdeu. Daqui a pouco você vai ter que começar a rever toda a live. Tá. Japa, depois reveja a live e você vai se identificar muito com Maria Quitéria, com certeza. Sem dúvida. Com certeza. Já, pessoal, assim, não é engraçado que quando você fala muito de assim mulher assim guerreira, assim diante, né? Antes da República, claro. Aí a gente fala sobre Dandara, né? Tal esposa de Zumbi dos Palmares. E eu ouvi dizer que ela, na verdade, nunca existiu. Eu não sei se isso é verdade, mas a falar Dandara, mas mina negra e tal. Mas eu nunca. Aí falaram que até vai ser que ela nunca tenha existido. Cara, eu sinceramente ouvi falar muito de Dandara, mas nunca procurei saber, não, cara. Pra mim, Dandara é um nome qualquer. Eu não sabia que era ligado a zumbi. Ô, gente, o pior não é isso. O pior é que inventaram, não sei, veio por parte da esquerda, que eles estavam querendo congratular uma assassina confessa, uma travesti chamada Madame Satã. Vocês ficaram sabendo disso? Tá. É claro que vocês ficaram sabendo disso, óbvio que ficaram sabendo disso. Sim. Pergunta imbecil do menino aqui, óbvio, né? Dandara é nome de travesti. Botar no lugar.
Vamos colocar Mussum no lugar da Madame Satã, lá na Fundação Palmares. E já, o canal Gado News também tá em live, tá, meu bem? Estamos em crossover, como nós sempre fazemos. Tá. Nome travesti. Eu não duvido, né? Ó, o Vavo disse aqui no chat que não era ao vivo, e sim o vídeo vídeo novo no canal do Brasileirinhos. Ai. Tá? Tá explicado, mas é Brasileirinhos, não é Brasileirinhas não, né, Vavo? Viu? Olha lá. Aí já veio. Tá, meu velho. Então tá. Quebramos padrões. Sabe disso, né? E somos exageradamente lindos, não se esqueça. Rapaz, eu tava vendo agora no chat aí já para compartilhando. É a música do crossover. Viu? Rapaz, eu tava lendo aqui o chat que a Ejapa pegou e compartilhou, aí eu peguei e comecei a ler assim, eu preciso fazer um óculos urgente para mim. Aí eu li, canal Seu Amigo Isentão. Eu falei, que porcaria é essa, Seu Amigo Isentão? Ah, tá, Seu Amigo Isentão. Olá, olha aqui, a gente tá, olha o que o Vavo tá dizendo aqui. Ele tá querendo dar a entender que nós estamos com mente podre, tá? Ele tá dizendo que vocês estão mal influenciados. Não é má influência. Você tá querendo dizer que a gente tá com a mente poluída, né, Vavo? Falando que você estava vendo vídeos de brasileirinhas. Sei. Ai, mano. Sabendo, Vavo, sei o que é esse novo vídeo do Brasileirinhos. Eu recebi a notificação também. Eu sei que tem novo vídeo no canal do Brasileirinhos. Depois de muito tempo, né? Detalhe. Fazia tempo que eles colocavam um vídeo novo. Cara, eu acho que já tem uns 3 meses que não colocam um vídeo novo. Exato. Por aí. Já tem uns 3 meses, por aí. Ou até mais que isso. Deu? Exato. E exatamente falou que sobre Maria Quitéria, que fala que os restos mortais dela estão sepultados na igreja matriz do Santíssimo Sacramento do bairro de Nazaré, em Salvador. Quer dizer, os restos mortais de uma grande heroína brasileira estão na igreja, né? Que era muito normal naquele tempo de pessoas que têm um determinado heroísmo, né? Que tiveram uma certa notoriedade, era mortal não, desculpa. Era normal colocar os restos mortais exatamente na igreja, né? Na igreja daquela cidade ou daquele bairro, no caso, né? Isso era a tradição naquele tempo. Hoje não, que tem, né? Quer dizer, praticamente nós não temos quase heróis, né? Também tem isso também. Falta realmente heróis no Brasil. No Brasil, no mundo, tá faltando pessoas de garra, pessoas que realmente tenham realmente amor ao seu país e amor à pátria. E falando nisso, Jason, deixa eu corrigir que, na verdade, assim, não é que não tivemos ou não temos, ou que a gente tenha a falsa sensação que não tenhamos. Na verdade, a congratulação está sendo passada a pessoas que não têm nenhum mérito, que nada fizeram de bom para a sociedade, que, se duvidar, foram terríveis em suas vidas. E por esta razão é que a gente está tendo essa falsa sensação de que não tem. Não é, né? Sempre tem, são lembrados, são citados, mas ao mesmo tempo que são citados, como a maioria, principalmente daqueles que estão lá no Congresso Nacional, são de
centro-esquerda, para não dizer esquerda propriamente dita, eles, quando você vai citar um nome, vai lá falar, Brilhante Ustra. Para quê? Ah, torturador! Ah, torturador de Dilma Rousseff! Ah, que não sei o quê. Aí o povo cai na lábia, sabe? Aí quando vai citar alguém que é herói de guerra propriamente dito, aí esse não é herói de guerra porcaria nenhuma. Ele foi um assassino de pessoas inocentes. Meu Deus, guerra só mata Pedro, pobre, É o que sabe? falam, é o que Sim. falam de Duque de Caxias, né? É o que Ali, falam ó. de Duque de Sim. Caxias, né? Falou que quando fala de Duque de Caxias, fala assim, ele foi responsável por matar 95% do povo do Paraguai, na Guerra do Paraguai. É isso que falam de Duque de Caxias hoje em dia. Pois é. Não, Assim, e, não é e não o temos camarada. heróis. Os heróis, Não, eles sim. não podem ser congratulados, senão quem vai dar né, esses prêmios são sempre ridicularizados, né? Por quê? Porque estão enaltecendo quem realmente fez alguma coisa pelo país, mas a maioria quer o quê? Quer dar prêmio para aqueles que fizeram mal para a sociedade, para variar, né? Marighella, né? Madame Satã, Sim. e assim sucessivamente, né? Gente, na Fundação Palmares, cara, vocês sabiam que Zilda Sauro era considerada, em governos anteriores, Zilda Sauro era considerada negra? Zilda Sauro. Eu não sei Sabe quem quem é que é. Zilda Sauro? Marina Sim. Silva. Agora que Marina Silva. pô, me liguei agora. Zilda Me liguei Sauro. Quem agora. viu Família Dinossauro sabe quem é vovó Zilda. Zilda Sauro. Agora me liguei. Pois é, né? Jean Willis, cara. Jean Willis também, se não me engano. Sinceramente, Marina Silva, quando lhe convém, ela é índia. Quando convém pra ela, ela é negra. Ela tem que decidir o que ela é da vida, cara. Eu só sei que ela parece com a dona Zilda Sauro. Só isso. É. Entendeu? Pois é. É fogo, gente. Aí o. Né, a gente já pegou, já falou sobre Maria Quitéria. O que eu ia falar mesmo sobre. No caso, sobre exatamente heroísmo e tudo. Como às vezes falta heroísmo das. Assim, como o Michel falou que exatamente tem heróis, mas esses heróis eles são por causa do discurso único de quem está no estamento burocrático, nós temos realmente essa falta de sensação de que não tem pessoas que não querem se colocar à disposição para serem heróis pelo país, pessoas que não querem mudar a sua história. Eu estava vendo semana passada com o negócio das eleições americanas. Pode não ter nada a ver, mas sempre tem alguma coisinha a ver. Estava falando que o Netanyahu ele deu os parabéns para o Joe Biden ter ganho as eleições, sendo que ainda não terminou as apurações nos Estados Unidos e exatamente houve fraude. Todo mundo sabe isso. Assim, já, antes de falar, assim, o Vale. Netanyahu foi o último condecorado pela Ordem do Cruzeiro do Sul, foi condecorado no ano passado. Aí já com o Bolsonaro. Sim, sim. Bem lembrado, bem lembrado. Mas o Netanyahu, nos últimos anos, ele foi uma exceção. Sim, Correto? sim. Pela ajuda que ele forneceu ao pessoal de Brumadinho, correto? Foi. Brumadinho, ele enviou o exército para cá para exatamente poder pegar e tirar as pessoas, encontrar pessoas naquelas soterradas, né? No caso, para poderem ter, ou salvar algumas pessoas, ou algumas pessoas terem um enterro digno, né? Mas, antes de Netanyahu, a lista é gigante de só bandido e genocida. Sim.
A lista é gigante. Entendeu? Netanyahu foi uma exceção dos últimos, talvez, 50, 60 anos. Né? E falando sobre isso, falando sobre Netanyahu mesmo, que ele exatamente felicitou Joe Biden pelas eleições, nós, quando falamos aqui na live, aqui exatamente sobre Golda Meir, que exatamente até mesmo o professor Márcio, o amigo do Michel, ele falou exatamente que faltava testosterona para muitos líderes de Israel depois que Golda Meir saiu do poder. E talvez essa prova aí de fraqueza do Netanyahu, já felicitando um candidato que ainda não tinha ganho as eleições, por ele ter ganho as eleições, isso talvez seja uma prova de fraqueza, do quanto que falta, às vezes, pulso de determinados governantes para levar a cabo o seu dever de guiar o país, entendeu? Querem falar alguma coisa, meninos, para a gente poder pegar e encerrar sobre Maria Quitéria? Então, né, falando sobre questão de aceitação do paralelo com o dia de hoje, né? Falando questão de líderes, né? Por exemplo, né, o Bolsonaro mesmo, acho que aí o pessoal da direita fica chamando o cara de frouxo só por causa do... porque o STF, por causa da coisa que o STF apronta, aí, já que o Bolsonaro fica naquela coisa de, não vou me meter nessa por causa da harmonia entre os poderes. Aí fala que é frouxo, que não... que é covarde e tudo mais. Mas eu vejo que já a imprensa fala o contrário, né? Justamente porque, no caso, ao contrário do Netanyahu, o Bolsonaro não felicitou Biden, né? E a imprensa aí fala aquele negócio de quando acaba o diálogo, assim, aí vem a pólvora, aí pronto, a imprensa falou, meu Deus, declarou guerra contra os Estados Unidos, meu Deus, ficou nessa. Eu acho que esse negócio de agora teve aí negócio da madeira e tal, falou, país lá que acaba vendendo madeira ilegal da Amazônia, aí, falou mesmo na reunião do BRICS, falou, a imprensa lá, meu Deus do céu, só quero. Ou seja, eu acho que no caso assim não tem nada de frouxo, covarde que me falam, né? Então, mas aí uma coisa, né, no caso assim, ali entre os poderes mesmo da República, a coisa que aí já pronto, já tem essa ideia errada. Mas em relação à questão do país, realmente o Bolsonaro defende o país. Aí, infelizmente, a imprensa, isso é coisa de psicopata, de louco, né? Como tá lá, teve lá o meme do Bolsoringa, né? Quer dizer, o que achou que ia ofendê-lo, é que virou meme, né? Sim. Carlos, fala alguma coisa? A imprensa, de fato, sempre foi uma arma desprezível. Então, não só desde hoje, mas quando no passado, se eu não me engano, Washington Luiz disse, quando enfrentou uma greve dos operários na época, com relação a salários e outras condições, ele disse que a greve interessava muito mais era muito mais uma questão de ordem pública do que de social, interessava muito mais a sociedade, como uma parte da sociedade, do que como ela toda. A imprensa se encarregou de distorcer a verdade, dizendo que Washington Luiz disse que na verdade a greve era caso de polícia. Então, a imprensa ela sempre desenvolveu um papel completamente, digamos assim, desculpe usar o termo, inútil, apesar que, de certa forma, o nosso canal faz parte da imprensa, digamos assim, né? Mas a imprensa hoje não passa de um bando de bocó de mola. Então, ela desenvolve um papel praticamente desnecessário na sociedade, só cria caos e nada mais. Só complementando o que o Zentão falou. Sim. Carlos, olha só. Aí Japa perguntou quem é você. Aí, no caso, Carlos.
Carlos, relembra para a Ejapa quem você é, que eu acho que a Ejapa te esqueceu. Ela lembrou. Eu simplesmente sou o homem das 1000 vozes. Eu sou esse cara, conhecido por esse apelido. Ele mesmo, Hunter Alfiati. É o Carlos do Gado News, sim. Tá, Hunter? Tá? E no caso daquela coisa anterior, que a Ejapa falou que o Jabuti do Acre, aí no caso ela falou, é um cágado, tá, o Hunter Alfiati? Não é cagado, não, é cágado. Tá? Não é cagado, não. Cágado. O quê? A Marina Silva é um cágado? Isso aí. É uma cagada. É uma cagada. Entendeu? Uma cagada. Detalhe, né? Ela é cagada. Já sei. Ela é a Zida Saulo cagada. Pronto. Qualquer dia eu vou colocar, vou achar a foto da Zilda Saulo, velho. Quando falar de Marina Silva, eu vou botar a fotinha. Marina Silva, a Zilda Saulo igualzinha, velho. Temos até o óculos Zilda Saulo. Não, mano, não. Vamos lá. Vamos agora que a gente falou sobre tudo sobre a. Desculpa, eu encontrei a foto dela para comparação, velho. Desculpa, falamos, por favor, as considerações finais. Primeiro, o Carlos, antes que caia a internet dele. Carlos? Que foi? O quê? O Jason falou. Fala as considerações finais, Carlos, por favor. Falou o quê? Finais, Carlos, por favor. É porque eu estava preparando a música para o momento Jurassic Park. Estão falando de Marina Silva. Criaturas pré-históricas merecem uma música. A música, e eu vou compartilhar a foto, tá? Da Marina Silva aqui. Sim, olha só. As partes desafinadas, elas são para tornar a música mais original e interessante. Até porque eu sou pianista, não falte. Vamos lá? Enquanto isso, música de fundo esperando. Olha. Que boa. Olha. Mas esse não é o tema do Jurassic Park. É igualzinho mesmo, cara. Não pode ter igual. Olha que é igual, cara. É difícil tocar. Eu tenho a impressão que em qualquer momento ela vai pular da cadeira e dizer democraticamente. Não. Tá tampado. Oi? O quê? O Carlos está tampado. É o quê, meu filho? Fala. Tá tampado. O que tá tampado? Deixa eu tirar o bagulho aqui. Apareceu. Aí. O quê? Pra você aparecer. Marina Silva veste vovó Zilda de família dinossauro. Eu fico imaginando quando você digita Marina Silva lá, quando você digita um ator famoso no Google, aparece a descrição lá na Wikipédia lá, né? Vai aparecer lá do lado. Marina Silva,
política, cantora, escritora e atriz, com os papéis mais conhecidos como Zilda Sauro. Muito bem, Juliette, hoje nós vamos entrevistar ela, que é escritora, política, atriz. Eu converso hoje com Marina Silva, com suas maiores representantes. Uma das maiores atrizes que ela fez, Marina, foi Zilda Sauro. Você poderia falar comigo? Na minha infância, eu comia calango, corria atrás dos sapos e democraticamente alcancei o posto de atriz para ser... E eu odeio o Dinho. Tá de sacanagem. E outra. Sim. Vocês colocaram, a Japa colocou aqui no chat, é a música mais merda da flauta. Aí coloca a imagem de Marina Silva ao lado da Zilda Sauro, junto com aquela música, a merda tá feita. Pronto. Mas eu não sei se a tua merda é a música do Titanic ou se é a música do Jurassic Park. Que música melhor pra Marina Silva? Não, talvez o Guaraná Dolly fique melhor. A meba é pessoa da Marina. Que ameba é esse? Desculpa. Desculpa, Japa. Quem é esse ameba? É tudo ameba que tem na política. A música do Dolly fica melhor. Que bosta. Essa flauta agora faz parte registrada do Gado News. Gado News não, na verdade, Noite de Inteligência. Ela vai ser a trilha sonora musical. Não, e olha... próximo eu vou tocar James Bond para começar. Né? Olha, aí Japa colocou aqui no chat do canal Gado News bem assim. Quando eu ouço o tema do Titanic na flauta chilena, eu tenho vontade de voltar no passado para ficar com o navio. Que loucura, hein? Cara, não tem partitura não, cara. Pelo amor de Deus, velho. Você não vai querer, cara. Misericórdia, boa, Japa. Cara, Ipsis Literi. Você tocava melhor, cara. Como é que é? O Michel falou que você tocava melhor instrumento musical. Não, eu tô tentando explicar que a desafinação é intencional. É intencional. Pô, é proposital isso, para tornar uma marca registrada melhor. Não. Da próxima vez eu vou trazer um trompete, então. Próximo eu trago um trompete, para ficar melhor. Não, pelo amor de Deus. Não, tem partitura, tem, Hunter, só que a música é uma porcaria, a intenção é porque eu não tenho a flauta chinesa. Ficaria muito melhor na flauta chinesa, ficaria mais bonito. A intenção é fazer desafinado para ficar mais legal, tornar um momento emocionante. E aí, Japa, neste momento, acaba de O Michel sabe, você conhece o Michel, você já viu meus vídeos. Eu sou um pianista muito bem, assim, dotado, tá bom? Eu consigo fazer muitas manobras musicais. Agora, isso aqui, a flauta é intencional. Ela serve para criar uma marca registrada do canal, entende? É um símbolo. É um símbolo. Vamos tocar de novo, quer ver? Agora, Guaraná Dolly.
É aquele momento Não, do canal que todo mundo adora. A vergonha alheia. Vamos para o Guaraná Dolly. Tipo isso, partitura Japa. para Guaraná Dolly, então eu desisto. Não tem Tipo uma, isso, Japa. em minha defesa, Tipo não tem uma isso. partitura. Não tem uma partitura para tocar Guaraná Dolly. Então, é uma coisa que é complicada. A marca de freada na cueca me lembrou South Park. Quando eles foram tocar, lá e enfiaram a marca para todo mundo cagar. Agora é Harry Potter. Porra! Harry Potter! Os comentários são ótimos, cara. Os comentários são ótimos. Calma aí, não acabou não. Tem mais música aí. Me dê sugestão de músicas aí nos comments. Mas vou pagar pelo quê? Eu vou te mutar em casa se continuar tocando desse jeito. Eu não sou flautista, eu sou pianista. Eu não sei de nada. Ô, gente, vamos. Eu sou pianista, trompetista. Aí, ó. Vamos lá? Isentão, fique à vontade, meu filho. Faça o seu merchan, por favor. Ah, beleza. Então, agradecer mais uma vez por mais aí uma noite da inteligência. Falar de mais uma personagem que foi esquecida pela história, que a gente resgata aqui. Então, agradecer a todos aí, agradecer a todos que assistiram. E também inscrever lá no meu canal, né, Zutocast TV. Também, a próxima Noite de Inteligência vai ser lá. Aí, é sempre assim, né? Aqui tá no Cultura Reflexão, foi no meu canal e sempre aí o crossover com o Gado News. Então, tem lá o Zutocast TV, então tem lá um outro canal no YouTube que eu tenho, aí a Games, né, que é o Zatão Games. Aí tem um podcast, né, o Zatão Cast, tem aí a página e o Facebook, Twitter e Instagram. Também tem o canal do Telegram para mais informações do podcast e do canal. Também tem o meu blog, né, Amigo Zentão, eu escrevo lá. E aí também estou na Rádio Atroz, né, lá todas as terças às 10 da noite. Lá sempre com episódio do Zentão Cast. Maravilha. Michel, por favor. Deixar o Carlos primeiro. Faça o seu merchan, meu filho. Deixa o Carlos, depois eu e por último você. Não tenho ouvido. Carlos, faça o seu merchan, meu filho. Agradecer a oportunidade de estar aqui, estou voltando na ativa e não se esqueçam de me seguir e me acompanhar nas redes sociais, Carlos Reves no Facebook, Anima Carlão no Twitter, Carlinha Amorim no Instagram. Não se esqueça disso e acompanhe também o Gado News e em breve canal de neurociência aí para todos vocês acompanharem e aprenderem mais sobre a maravilha da arquitetura do cérebro humano. Michel, por favor. Perfeitamente. Né? Estamos aqui semanalmente, nas quartas, ou quintas, ou sextas, dependendo da minha folga, né? Com Noites da Inteligência, em crossover sempre, ou com o canal do Cultura e Reflexão, ou com o Isentão Cast, né? Trazendo aí, parasitando, como eu sempre faço, para transmissões simultâneas com o canal Gado News, que em breve volta também fazer transmissão
com o Facebook e com o Twitter, tá? Assim que eu conseguir resolver o meu lado financeiro, assim que eu resolver o problema do meu cartão de crédito, voltamos com as transmissões no Facebook e no Twitter, além do YouTube, tá? Mesma coisa eu, me sigo nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, aquela porcaria toda, né? Aquela coisa maravilhosa. Todas as sextas-feiras, às 22 horas, sempre há um episódio do Podkoski, o podcast do Michel Krikoski, este que nos fala, e que pegou, e que, no caso, criou um foco, né? Encontrou um foco para falar de amor, de romantismo, recitando poemas, porque eu sou desses, eu sou maravilhosa, eu sou exageradamente lindo, eu sou desses, tá? É isso aí, meu povo. Tá. Fala, Jason. E estamos falando de poemas, tá? Não é essas coisas que chamam de poema hoje em dia, não. Michel, ele recorre a romantismo, classicismo, dentre essas coisas, dentre outros, tá ok? A minha fonte A viadagem. Fala, Michel. A minha fonte é o site pensador.com, tá? Que é de lá que eu busco os melhores poemas para formar meu podcast. Daí eu só faço uma criação de um roteiro básico, né? Com algumas informações relacionadas ao autor com o qual eu vou mencionar no podcast, né? E aí a gente já tem aí, né? Três figuras que a gente falou nas noites da inteligência que vão virar pauta do meu podcast, dos meus podcasts futuramente, tá? Que seria o Oscar Wilde, que a gente falou, o Reinaldo Arenas, o Garcia Lorca. O de amanhã vai ser o Garcia Lorca, tá? Podcast. Então já preparem. 19 poemas que eu selecionei de Garcia Lorca. Tá, meu bem. Carlos, ao som de piano. Eu sou desses, eu sou maravilhoso, eu sou exageradamente lindo. Tá? Somos todos exageradamente lindos. Só quem é inscrito nos canais recomendados por nós são exageradamente lindos. Os que não forem, torne-se se inscrevendo nos nossos canais, óbvio. Tá, meu bem. Peraí. O Michel, manda zap das lives, por favor, para não perder. Tá? É o quê? É o Hunter of Art. Mas aí, mandar o zap das lives sempre assim, no horário das 21 ou 22 horas. Só na quarta-feira, que é 22, tá? Como essa semana foi na quinta-feira, na próxima semana a gente vai fazer na quarta, às 22 horas, ou na sexta, às 21 horas. Então, o horário é sempre o mesmo, 21 ou 22 horas, e é na quarta, ou na quinta, ou na sexta, dependendo da minha folga, né? Para eu fazer daí esse crossover com o canal Gado News. Se não for possível por qualquer motivo, faço da onde eu estiver, e aí eu participo, né? E depois eu baixo e passo a live para o canal Gado News, se for o caso, como eu fiz das últimas vezes. Que maravilha. Japa, pode deixar aqui. E outra, qualquer dia a gente vai organizar. Deixa eu só explicar uma coisa rapidão. De flauta. E outra, ative o sininho de todas as notificações. Toda vez que entrarmos no ar ou tivermos um vídeo novo, você será notificado. Tá? Corre. Por mais que seja com atraso, mas será notificado. Não se preocupe. Vai lá, Jason. Então vamos lá. Vamos encerrar por hoje a live, né? Foi muito boa, foi muito produtiva. Sempre é um prazer enorme falar estar fazendo esse quadro Noite da Inteligência. Sempre é muito edificante, muito bom. Eu, particularmente, eu gosto muito e eu acho que também eu compartilho da mesma... todos os outros também, os outros participantes também compartilham da mesma opinião. E na semana que vem a gente volta com um negro maravilhoso e que a gente ainda vai decidir tal e a gente só vai decidir isso um dia antes, como a gente sempre faz, tá ok, gente? Muito obrigado a todos. Uma boa noite a todos que estiveram no chat aqui do Cultura e Reflexão, também no chat do canal Gado News. Agradeço para vocês, tá ok? De coração. Tá? Fiquem com Deus e uma boa noite. Fala uma coisa, Michel, fala. Oi?
Você não vai falar dos teus canais, do teu blog, nada? Assim, cultura e reflexão. Tenho também meu blog Spot, também, que é ideias, fato e realidade, que normalmente são de coisas que que eu não falo nas lives, nem do cultura e reflexão, nem do futebol e realidade, coisas sobre assim, sobre os pensamentos soltos que às vezes eu tenho, aí eu tenho vontade de escrever, eu coloco lá. Por exemplo, falamos hoje sobre, no caso de Maria Quitéria, a morosidade da justiça, do qual ela desistiu do processo. Tem lá um artigos para fazer a pessoa pensar sobre as vertentes jurídicas que comandam o direito, não só no Brasil, mas também no mundo. Seria bom que vocês vissem esse artigo para vocês ficarem inteirados do porquê que cada juiz toma uma decisão diferente com respeito aos mesmos casos que são exatamente com respeito a casos semelhantes. Então, seria muito bom vocês vissem esses artigos meus, do Isentão. O Carlos também escreve, tá? Também no blog Esporte Pessoal dele. E acompanhem a todos nós também, tá bom? Fiquem com Deus e uma excelente noite para vocês. Um abração. Falou.